Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma análise estatística simples de dados que vocês vão ter obtidos lá no laboratório, tá bom? Então eu criei esses dados aqui da minha cabeça aleatoriamente, tá? E vou estar mostrando para vocês como que a gente pode estar trabalhando com esses dados de modo a eles ficarem bem organizados e que vocês possam apresentar eles no relatório de vocês. Então, o que nós temos aqui? Eu, como disse, criei esses dados da minha cabeça, tá? Não são dados que eu medi no laboratório, só para a gente fazer aqui uma análise estatística bem simples. Então eu considerei que eu tenho uma amostra cilíndrica e eu fiz as medições tanto do diâmetro quanto da altura utilizando uma régua, tá? Então aqui as medidas. Eu tenho uma amostra esférica que eu medi o diâmetro dela, tanto pelo paquímetro quanto pelo micrômetro, então teve uma diferença aqui. E aqui eu tenho a amostra cilíndrica e a amostra esférica, né? As massas delas. E a gente vai tirar a média, o desvio padrão, calcular também o cilindro e a esfera, o volume e a densidade de cada uma delas. Então uma coisa que é importante, primeiramente vamos deixar todos os valores que nós temos com o mesmo número de casas após a vírgula. Então veja, por exemplo, aqui, ó, eu tenho números que estão com uma casa após a vírgula. Nesse outro, eu tenho um número que estão com duas casas após a vírgula. Eu vou preferir trabalhar com duas casas após a vírgula, tá bom? Então aqui no Excel, você tem essa funçãozinha aqui, que você pode vir aqui, olha, e aumentar o número de casas após a vírgula. Ó, aqui eu tenho uma, eu quero duas. Aqui eu estou com uma, eu quero duas. E aqui eu tenho duas. E assim eu vou trabalhando. Eu posso selecionar tudo também, ó. Quando eu cliquei aqui, ele foi para 3, então eu quero voltar. Eu vou vir aqui para duas casas após a vírgula. Esses daqui também. Foi para 3, volto para duas casas após a vírgula. Por que ele está indo para 3? Porque eu já tenho números com duas casas após a vírgula. Se eu aumentar mais um, aqui olha, ele ia para 3. Nesse caso já tinha ido para 2, então eu volto para o 2 aqui. E veja aqui nas massas que todas as massas estão iguais. Mas eu fiz essa medição imaginando que eu estava utilizando uma balança de precisão e que essa balança tinha quatro casas após a vírgula. Se eu vir aqui e fizer isso daqui, olha, eu vejo as quatro casas de todos os itens que estão aqui. Mas eu não quero trabalhar com quatro casas, eu quero trabalhar com duas após a vírgula. Então eu seleciono todos os itens e começo aqui a reduzir para duas casas, mas na verdade cada item aqui tem a medição correta, inteira, né, deles. Então vocês podem estar verificando aqui cada um, por exemplo. Então eu quero trabalhar desse jeito. Como que nós vamos fazer a medida da média? A média eu coloco igual, coloco aqui média, tem que ter o acento na letra E, tá? Porque se você colocar sem o acento, você vai estar calculando a mediana. A gente quer a média. Então média, abre o parênteses e seleciona o grupo que você quer. Eu quero esse grupo, fecho o parênteses, dou um Enter. Então aqui está a minha média, 5,10 é a média desse grupo aqui. Agora aqui eu vou calcular a média do meu segundo grupo. Ó, vamos lá, média, vamos selecionar o grupo, média, igual a esse grupo aqui, olha. Selecionei, fechei parênteses, pronto, tem a média daquele grupo. Mais uma média aqui. Eu vou vir aqui, ó, para a média desse grupo aqui. Outro aqui, opa, vou colocar aqui, ó, média. Quando você escrever média, aperta o botão Tab, tá? Porque se você só deixar MED aqui e abrir o parênteses e selecionar, vai dar erro, ó. Se você fizer isso, ó, e fechar, aqui até que deu certo, mas em alguns casos, às vezes, ainda que eu fechei o parênteses, ele pode dar errado, tá? Esse daqui ele está me retornando a mediana e não a média, então tá errado. Então tem que vir aqui igual, escreve o MED com acento, aperta o Tab, que ele vai considerar a média que eu vou calcular, certo? E vamos traçar desse grupinho aqui, ó. Ok, tenho já a média do meu grupo. Vamos calcular o desvio padrão. Então eu calculei a média aqui dos três grupos. Se vocês quiserem calcular também a média, por exemplo, da massa, vou colocar aqui, ó, massa cilíndrica e massa
esférica. A gente pode calcular a massa também, a média. Então, tá igual, então escreve lá med. Se colocar só o acento ele, já vai pegar a média. Aperta Tab, seleciona o grupo que você tem aqui, olha. Pronto. Como os valores são todos iguais, a média vai ser o próprio valor que está aparecendo. Então vamos lá de novo. Média, seleciona os valores, fecha parênteses, ok, pronto. Temos também a média agora das massas, tá bom? Deixa eu também colocar aqui para o desvio padrão, a gente vai fazer também das massas. Então vou colocar isso daqui aqui, ó, tá? Desvio padrão. O desvio padrão eu faço da seguinte forma. Então eu coloco desv, tá? E aí a gente tem duas condições aqui, ó. O desv pad A, que calcula o desvio padrão a partir de uma amostra, ignora os valores lógicos, ou desvio padrão P, com base na população. A gente vai pegar o P. Uma amostra seria uma quantidade de números dentro de uma população, enquanto a população é todo o grupo que a gente tem ali. Então a gente vai pegar todo o grupo que tem aqui, ó. Então vamos pegar tudo isso daqui. Pronto, esse é o desvio padrão. E aqui a gente vai pegar também o desvio. Aqui, ó. Viu quando eu dou Enter e dá errado? Eu tenho que escrever o desvpad, venho aqui, Tab, seleciono esse. Olha lá, pronto. Desv. Eu vou aqui na população, desse daqui também. Agora aqui, ó, desv. Vou pegar esse grupo aqui. Pronto. A massa, os valores estão aqui é 0,42 e a média das massas deu 0,42 também. Só que os valores que estão aqui dentro, eles têm 4 casas após a vírgula. Eu que reduzi para 2 para fazer os cálculos aqui. Mas quando eu fizer o desvio padrão, ele vai dar um valor um pouquinho diferente, fica vendo, ó. Então se eu escrever aqui o desvpad P dessa população aqui, ó, deu esse número. Veja que tem muitas casas após a vírgula. Se eu reduzir isso daqui para 2 casas após a vírgula, praticamente vai dar um zero, porque o desvio padrão dele só conta após a terceira casa. Aqui eu vou deixar assim, então, tá bom? O desvio padrão dele vai ser muito baixinho. Então aqui eu vou colocar também o desvpad P dessa população. E pronto, ó, da mesma forma. Deu com várias casas após a vírgula, como eu estou considerando duas, né, muito pouco, então o meu desvio é praticamente nulo, considerando 2 casas após a vírgula. Se eu for considerar mais casas, lá, o meu desvio aparece com 3 casas e já tem um desvio aparecendo. Porque o erro que acontece, ele só está na terceira casa decimal. Na segunda casa não tem um erro, todos os valores aqui praticamente são dentro ali da segunda casa. O meu erro só aparece de fato na terceira, perdão. E agora a gente vai calcular então aqui o volume. Só um detalhe que é importante vocês notarem. Quando eu vou apresentar os meus resultados, antes de eu calcular meu volume, eu vou ter que apresentar assim, por exemplo, ó, média, né, aqui eu tenho aqui a média do diâmetro, a média da altura, a média do paquímetro, a média do micrômetro, correto? Deixa eu afastar isso daqui um pouquinho, ó. Vou jogar mais para cá. Sempre a média ela tem que vir acompanhada do desvio padrão, porque é uma média para mais e para menos, tá bom? Então eu tenho valores que eles podem atingir um valor máximo ou um valor mínimo. Como que eu faço isso? Só um detalhe que eu não acabei falando. Aqui no meu desvio padrão também, ele está com muita casa após a vírgula. Eu preciso reduzir isso daqui para 2 casas após a vírgula, beleza? Então a gente precisa adicionar assim, ó, para apresentar a média. A gente vem aqui em inserir. Eu vou adicionar aqui, olha, um símbolo, que é o de mais e menos. Esse símbolo eu vou adicionar ele para todos os itens, ó, mais e menos. Centralizar aqui, é mais perfumaria isso, né? Como diria um professor que vocês terão aula mais para frente. Mas, como que eu vou apresentar então a média? Eu vou escrever que a média é 5,10 mais ou menos igual ao desvio padrão. Essa é a média que eu tenho. É 5,10 mais ou menos 0,7 para o diâmetro medido com a régua. Agora, aqui o outro, eu vou ter que a minha média vai ser igual a esse daqui, olha. É 6,4 a minha média, mais ou menos esse desvio padrão aqui, ó. Desvio padrão relacionado à altura da amostra cilíndrica. Uma coisa que eu posso fazer aqui é isso, ó. Eu posso selecionar esse item
e arrastar. Ele já vai copiar todos os outros itens. Por que isso acontece? Por que, por exemplo, eu não arrastei aqui na média? Porque a média eu estou calculando de grupos que estão na lateral. Aqui, ó. Se eu fosse arrastar, ele ia pegar os valores para baixo aqui. E daí para baixo não tem valor, não ia dar certo. Como aqui eu tenho 0,7, 0,3 e para baixo eu tenho 0,4 e 0,2, se eu pegasse aqui, por exemplo, o meu 0,7, o primeiro número que eu coloquei o igual, ó, igual 0,7. Os outros números que estão abaixo do 0,07, que é o 0,3, 0,003, 0,004, 0,002, eles estão todos para baixo do 0,7. Se eu selecionar o 0,7 e arrastar, ele vai puxar para mim todos os itens, ó, que estão aqui. Justamente que estão fazendo referência a cada item aqui do lado também. Da mesma forma acontece aqui na média das massas, ó. Se eu vim aqui dar o mais ou menos, né, selecionar mais ou menos a média, igual ao desvio padrão, pronto. Da mesma forma eu posso arrastar esse mais ou menos, porque aí eu estou copiando o item de cima, igual a esse daqui. Né, aqui está com 3 casas, vou deixar com 2. Praticamente não há desvio padrão aqui, né? Com 2 casas decimais para massa, né? Na verdade existe, mas ele não aparece, né? Na verdade só aparece no terceiro. E agora vamos calcular o volume, tá bom? Da amostra, o volume médio e a densidade média dessas amostras. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, como que eu calculo o volume de uma amostra cilíndrica? O volume ele tem que ser a área da base vezes a altura, correto? Só que a gente tem que cuidar para fazer esse cálculo, porque os meus resultados de diâmetro e de altura eles estão em milímetros. Eu preciso desse resultado em centímetros. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou dar um igual aqui, olha. Então, é área da base. Qual que é a área da base? A área da base de uma amostra cilíndrica é πd quadrado dividido por 4, tá bom? Então, eu vou pegar o diâmetro, elevar ao quadrado, tá? Só que vamos cuidar, esse diâmetro está em milímetro, eu preciso transformar isso daqui em centímetro. De centímetro para milímetro, eu preciso dividir esse valor aqui por 10, tá bom? Dividido por 10. Então, isso daqui dividido por 10 ao quadrado, tá bom? Eu vou até sempre trabalhar com parênteses, tá? Isso daqui ao quadrado, vezes π, tem o número π aqui, você aperta o Tab e fecha o parênteses, ele vai considerar que isso daqui é o π, tá bom? Isso daqui dividido por 4, eu sempre até gosto de colocar os números que estão abaixo aqui, ó, entre parênteses. E você sempre tem que tomar cuidado com os parênteses, tá bom? Então aqui, preciso de mais um parênteses aqui, ó. Não sei se você vê, olha, quando você vai selecionando os parênteses, ele vai deixando como se fosse um negrito nos parênteses das bordas. Então, por exemplo, esse parênteses significa que ele está representando o outro que está fechando aqui, ó. Esse vermelho aqui, ó, ele significa esse parênteses aqui, ó, que está fechando esse grupo. E esse daqui, esse parênteses que está fechando esse grupo aqui, ó. Esse daqui é o parênteses que fecha esse L3, que é esse item aqui, né, dividido por 10. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu diâmetro e dividi por 10, porque ele estava em milímetros, eu quero em centímetros. Ao fazer isso, eu tenho o resultado em centímetros. Eu elevo ao quadrado e multiplico por π, tá bom? Porque essa é a área da minha base. Diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. πd quadrado dividido por 4. E aí eu divido por 4, ponto, aqui tá a área da base do meu cilindro. Só que eu preciso multiplicar tudo isso pela altura. Então, vezes o asterisco, a altura. Eu vou pegar a altura média aqui, tá? É isso daqui. Só que lembrando, essa altura está em milímetros, eu também preciso dividir aqui por 10 para ele ser centímetro. Pronto, esse daqui é o meu volume da amostra cilíndrica. Vamos deixar aqui com 2 casas decimais. Está aqui meu volume. Lembrando que a área do volume então é πd elevado ao quadrado dividido por 4. Essa daqui é o volume. Vamos escrever assim, ó, que V é igual a πd quadrado dividido por 4. E a densidade D é a massa dividido pelo volume, tá bom?
Então, eu já calculei meu volume aqui. É só eu pegar aqui a minha densidade. Vai ser a massa média, que eu tenho aqui, que a massa da minha amostra cilíndrica é essa, dividido pelo meu volume. Se quiser deixar aqui entre parênteses também, tá bom? Só por desencargo de consciência, para você saber que você está trabalhando as operações adequadamente. Então aqui a gente tem a densidade do meu material. Está com 3,39, 3,40 né, gramas por centímetro cúbico. Agora vamos para a esfera. O volume da esfera é 4 πr ao cubo dividido por 3. Tá? Esse é o volume da esfera. Enquanto a densidade é massa vezes o volume. Tá bom? Então aqui eu tenho um R. E eu já vou trabalhar com esse R assim, olha. Qual que vai ser o raio da minha esfera? Então aqui eu tenho, cadê? Ó, a esfera. Eu tenho as medidas do paquímetro e do micrômetro. Você pode fazer o cálculo para os dois, tá? E aí você comparar o erro. Eu vou fazer para um só, vou pegar só a medida do paquímetro. Então tá aqui a medida do meu paquímetro. Esse daqui é o meu diâmetro, né? Da esfera. Então eu vou fazer aqui, ó. Que, ó, vou escrever aqui, ó, o raio da esfera. O raio ele é igual a isso, é metade do diâmetro. Lembram disso? Então, raio é metade do diâmetro. Mas como está em milímetros, eu quero trabalhar em centímetros, eu preciso dividir isso daqui por 10. Então, esse daqui é o meu raio em centímetros, e agora com duas casas decimais. Agora está fácil de eu trabalhar. Então, vamos lá. Meu volume vai ser 4 vezes π. Você sabe agora como trabalha o π, né? Vezes, abre parênteses, isso daqui elevado ao cubo, fecha parênteses para fechar o parênteses desse grupo inteiro, dividido por 3. Então essa daqui vai ser o volume da minha esfera. Agora aqui com duas casas após a vírgula. E a densidade dela basicamente vai ser a massa dessa esfera, que é essa daqui, dividida pelo meu volume. Então a densidade aqui de 10. 10,8, né? Uma densidade também bem alta. Posso vir aqui e arredondar isso daqui para duas casas após a vírgula. Deixa eu selecionar tudo isso daqui e centralizar, olha. E pronto, eu tenho já tudo pronto. E vocês só precisam montar uma tabela depois lá no Word para vocês adicionarem os dados do relatório. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Cuidado com os cálculos aqui, sempre façam os cálculos com os parênteses. Vocês estão fazendo algoritmo computacional, então vocês têm essa noção. Façam sempre os cálculos utilizando os parênteses para vocês não fazerem cálculos errados, ok? E também lembre-se sempre de trabalhar com as casas decimais, tá bom? Com as unidades corretas. Se está pedindo centímetros, está pedindo gramas, está pedindo milímetro, vocês fazendo as conversões adequadamente. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima!